pessoal, bom dia a todos. É com muito prazer que nós apresentamos hoje o professor Pedro Pan. Ele é médico psiquiatra, doutorado pelo Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. E o Pedro, ele foi o primeiro PhD de um programa internacional que nós temos dentro da pós-graduação, que se chama Programa Tripartite, com a USP, com a URGS e a Unifesp. É um nível de PhD internacional, e o Pedro foi o primeiro doutor desse programa, do INPD, do Instituto Nacional do Desenvolvimento, da Psiquiatria do Desenvolvimento. Ele passou um tempo em Bethesda, no National Institute of Mental Health. Ele é vice-coordenador desse projeto, desse estudo de coorte fantástico que o Brasil tem, juntamente com os colegas aqui da escola, como o Rodrigo Bressan, o Ari Gadelha, né? E muito legal que a Academia Nacional de Medicina já selecionou o Pedro como uma jovem liderança médica, e nós temos o grande prazer de tê-lo como um professor docente do nosso departamento. Então, ele vai estar falando sobre o estadiamento clínico como uma nova proposta de classificação para a saúde mental de jovens, implicações para a prática em tempos de pandemia. Pedro, super obrigado por ter aceito o convite. A palavra está com você. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Está um pouquinho Pedro. baixo, mas... É que eu tentei colocar aqui um outro microfone. Aí está bem, aí dá. Tá. Muito bem, então, obrigado aí pela apresentação. Eu acho que a ideia hoje é falar de uma maneira bastante aberta. Tá baixo, Jair? Tá um pouco baixo? Tá bom, Pedro. Tá bom? Então tá. Tá. Então, falar de uma maneira bastante aberta, eu vou tentar me policiar aqui, apesar de não ser uma tarefa fácil, para parar 11h30, para a gente ter bastante espaço aí para conversar. É um tema que eu gosto bastante, então acho que assim, é um pouco dessa nossa experiência desses últimos tempos, mais como pesquisador. Então aqui é como se eu estivesse colocando o chapéu de pesquisador, mas quero tentar também trazer um pouco da perspectiva clínica, né? Apesar de achar que às vezes esse já fazendo uma limitação a priori, né? Muito do que a gente vai falar aqui ainda é muito diferente do que a gente faz na prática clínica, né? Então, temos que fazer vários apriorismos aqui de cuidado para todo mundo que está escutando e, de repente, vai entender isso como algo pronto. Eu vou já dizendo de cara que não está pronto, né? Aliás, talvez esteja longe de estar pronto. Mas aliás, nesse sentido, também acho que reforça um pouco aqui uma sensação que eu tenho, né? Às vezes, de que também a gente que está aqui envolvido com a prática, está lidando com coisas muito mais difíceis do dia a dia, né? Desde da rede, do nosso sistema, do nosso serviço, da saúde, do Brasil. Eu, às vezes, me vejo muito convidado também de repente, não querer muito, né, falar, pensar um pouco sobre pesquisa, futuro, porque, pô, tem tantos outros problemas mais importantes que aquele paciente que eu estou cuidando aqui na porta, aqui na enfermaria. Então, esse é a priori também que eu faço, assim, né? Mas também, por outro lado, eu acho que não dá para a gente ficar parado nisso, apesar de ser difícil às vezes, né? Não ficar parado nessas coisas da nossa dificuldade do dia a dia. Mas eu acho que a gente tem que olhar para frente, então eu vou tentar trazer um pouco dessa empolgação daquilo que vai para frente, sem também querer parecer que eu estou vendendo aqui ideias
ignorando a nossa realidade difícil em vários aspectos aqui, né, que todos nós passamos na nossa prática e na nossa vida nesse momento. A ideia de estadiamento clínico, né, como uma proposta de classificação para a saúde mental de jovens, assim, é razoavelmente nova, tá? Mas ela é muito provocativa, né? Então, até num dos grupos lá que eu lancei, assim, a primeira provocação que já vem é nessa definição de classificação de saúde mental. E por que não uma classificação psiquiátrica? Então, começa desde o primeiro momento já nessa questão da nomenclatura. Nós vamos falar de classificação psiquiátrica, saúde mental. Qual é a implicação de eu escolher um termo ou outro? Eu não tenho dúvida que tem implicações, né? Então, é uma área de muita atenção e eu estou, assim, realmente muito aberto a poder também escutar, e eu acho que é um tema tão novo que também não tem nada fechado, né? Então, todas as posições. Deixa eu ver aqui, então, próximo slide. Esses são meus conflitos de interesse e... Deixa eu esconder a barrinha aqui para vocês poderem ver tudo. São meus conflitos de interesse, meus agradecimentos também, porque no fim a gente passa bem no final, acaba não conseguindo agradecer todo mundo que a gente precisa, né? Então, esse é um trabalho de muita gente, eu vou mostrar para vocês de muitos anos aí também, né? O pessoal do Link, do INPD, do Prisma, lá da Unifesp, daqui da Unifesp, né? Estou aqui no CAISM, né? Mas de uma forma geral, aqui, desculpa quem eu for esquecendo, obviamente, mas a enfermaria hoje é uma parte importante aí do meu tempo aqui na assistência e também pensando um pouco em pesquisa, e o pessoal do NIH, né? Bom, então vamos lá. Primeira, de novo, segundo cuidado aqui, né? Então nós vamos começar falando, antes de entrar no tema, né? Então falei do primeiro cuidado, agora vamos para um segundo cuidado. Nós somos cheios de vieses, né? E quando nós não prestamos ou conhecemos, né, prestamos atenção, conhecemos esses vieses, é possível que a nossa prática seja implicada de alguma forma que é negativa. Obviamente, a gente não consegue fugir de todos os vieses, mas quando nós os conhecemos, nós podemos, de alguma forma, atuar sobre ele. Se pensar um pouco isso, é muito também a função da psicoterapia, da psicanálise, né? Então, hoje nós vamos falar de 3 vieses aqui importantes antes de começar, que é o Bergson's Bias, né? O viés do clínico, do hospitaleiro, né? Eu atendendo aqui na porta e achando que o paciente típico com depressão ele tem essa configuração, porque ele não tem. Esse é o viés do Bergson's Bias, está aqui embaixo, publicado em 46, né? Quando ele vai mostrando, né, de alguma forma, que o teu ponto de partida como observador, né, quando você recebe pacientes, tem vieses que estão, por exemplo, associados com o tipo de paciente que vai buscar o teu serviço, né, ou o local onde você está inserido dentro de uma rede. Isso faz com que você, tendenciosamente, veja pacientes mais graves. E se você está inserido dentro desse contexto, você começa entendendo que, prototipicamente, a realidade desse quadro é um quadro mais grave. O segundo é o selection bias. Isso é mais, né, vamos se aplicar mais à questão da pesquisa. Existem inúmeros vieses de seleção, acho que isso é mais intuitivo da gente pensar como uma pesquisa pode ter viés de seleção. E o collider bias, que vai ser importante lá para o final da apresentação, que é, às vezes, sem ser um viés de seleção, as pessoas têm predisposições diferentes a participar de pesquisas, né? Elas, sem ter uma consciência total disso por parte do participante de uma pesquisa ou do pesquisador, há uma colisão entre determinados grupos e a perspectiva de poder participar de uma pesquisa. Isso vai ser muito importante porque nós vamos falar sobre Covid aqui no final. Mas vamos lá. Primeira, né, segunda, a priori, vamos começar então agora com a provocação extrema, quase dramática. Pessoal, falhamos, né? Falhamos como classificadores, como clínicos que tentam dar conceitos e características e construtos razoáveis para a nossa prática clínica, né? Por que falhamos? Porque nós conseguimos avançar em vários aspectos com o DSM, com uma lógica, né, de confiabilidade, né? E que o Jair coloca muito bem, talvez a melhor, não é no sentido de confiar, né? É de poder você ter replicabilidade dos nossos diagnósticos. Então, é muito melhor o que nós temos hoje em DSM-5 do que tínhamos no DSM-1,
quando eu ponho 10 pessoas diferentes na sala e peço para avaliar o mesmo paciente, ou quando eu peço para um grupo brasileiro de psiquiatras e um grupo americano, a chance de concordar e de achar que a mesma depressão é depressão aumentou muito. Mas o nosso problema é que a validade biológica disso, né, e que não precisa necessariamente ser biológica, mas a validade do que está por trás daquilo, seja social, biológica, ela ainda é muito baixa. E a proposta que hoje, né, complementa mais ou menos 10, 12 anos, que é o ARDOC, que se prestou, então, a tentar quebrar essa a lógica de confiabilidade, mas buscar uma lógica de validade, né, para os nossos construtos. O que eu estou falando de construto? Para a nossa depressão, para a nossa esquizofrenia, para o nosso transtorno bipolar. Até agora ela não teve uma grande implicação para a prática, e ela depende de muitos recursos, de muitos métodos ainda que estão na prática, na realidade, ainda muito longe do nosso cabedal, do nosso armamentório aí de possibilidades para o dia a dia. De novo, para o PS, aqui para a enfermaria, por exemplo. Tá? Então, essas são as limitações, e vou dar uns exemplos aí bem práticos dessa limitação. Esse é o slide que eu uso tipicamente para falar um pouco sobre a perspectiva mais ardociana da depressão, né? Então, a gente tem ali uma mistura, né, de componentes de interação gene-ambiente, de novo, tem coisas que a ciência já trouxe para a nossa prática clínica. É possível que a gente responda assim para um paciente lá no consultório: olha, teu quadro depressivo é uma... O que causa isso, doutor? Olha, é uma mistura de tua vulnerabilidade genética com questões, né, que você viveu, algumas situações de trauma, a gente sabe que estão associados. Isso mexe com sistemas mecanísticos, né? Mecanismos são alterados dentro do teu funcionamento, da tua perspectiva de um funcionamento cerebral, fisiológico, social, e vai se manifestar de alguma forma em domínios e sintomas. E esse grupo de sintomas aqui nesse canto é o que nós vamos chamar lá de doença, né? Ou de síndrome, ou depois de transtorno, né? Isso, de alguma forma, nos ajudou muito a avançar, teve lá seus problemas, não tenho dúvida, por exemplo, que achar que depressão é doença de serotonina tem ganhos, mas talvez hoje já tenha mais malefícios do que ganho, porque está claro que não é tão simples assim, né? Então, às vezes, entender e assumir esse tipo de paradigma tem um risco de ir para uma hipersimplificação. Mas veja, né? Esse paradigma aqui do risco genético e do ambiente, eu acho que nos ajudou de uma forma geral. Qual que é a questão desse paradigma que eu trago aqui, então, como uma limitação muito grande? Ele é específico para quadros, por exemplo, de depressão, ou ele é específico para quadros, né, de psicose? A princípio, né, nós achávamos que, de repente, olha, tem vulnerabilidades que são muito diferentes. Outra, né, um determinado tipo de trauma caminha para um sentido, o outro caminha para um outro sentido. Será que ele tem nos ajudado a entender melhor o que está por trás, né, desses mecanismos que levam a essa apresentação sindrômica que a gente vê na nossa prática? Porque isso é importante. Se eu quiser, de alguma forma, em algum momento, chegar num tratamento que vá mais nesse caminho dos mecanismos, eu preciso entender melhor essa parte da figura, que são as causas. Vamos mostrar o que a gente tem aí mais recentemente. Olha, 2008, esse é um artigo bastante importante, tá? Da Nature, né? Então, cadê o caso da missing irritability, né? Onde está a irritabilidade dos nossos quadros complexos? O mais interessante, eu sempre achei que isso era tinha uma relação com questões psiquiátricas. Não é, né? Isso vale para todos os agravos clínicos de transmissão complexa, diabetes, hipertensão. Isso é um problema, não é da psiquiatria, é um problema da medicina, né? Um problema da saúde. Vamos ampliar essa conversa. Então, em 2008, né, também vai completando aí 12, quase 14 anos, né, que nós temos essa questão. Um monte de tecnologia genética, um monte de coisas novas aparecendo, né? Então, em 2008, alguém levanta a lebre e falou: escuta, mas a gente está, né, quer dizer, terminando o genoma naquela época, e cadê essa suscetibilidade genética que no esqueminha aqui do slide anterior está tão certinha, né? Então, aqui, né, eles fazem assim, né, um caso policial, digamos, está aqui fugindo, né, alguém
Aonde estaria essa vulnerabilidade genética perdida que os primeiros estudos não conseguiram mostrar? Nós avançamos em 10, 14 anos. Nós conseguimos mostrar parte dessa herdabilidade genética com esses grandes estudos de varredura do genoma. Qual que é a questão? Nós chegamos em dois aspectos. Primeiro, por mais que eu faça uma varredura a muito larga escala, estou falando de centenas de milhares de polimorfismos que eu avalio, que são esses tal desses SNPs aqui, né? Eu consigo explicar, ó, 30% da herdabilidade. Quer dizer, tem tanta coisa ainda que mesmo com essa varredura tão larga, só do ponto de vista da genética, eu não consigo explicar ainda. Mas, pô, vamos pensar assim, avançamos, vai. Conseguir 30% de explicação, eu acho que é um grande avanço, né? Mas veja, olha só, isso é 30% para alguns transtornos. Quando eu vou, por exemplo, para a depressão, isso já cai mais para perto de 20%, né? E isso vai depender muito, obviamente, da metodologia empregada. Mas qual que é o segundo ponto que esses estudos de larga escala de genética vão nos mostrar? Essa herdabilidade, ela é compartilhada. Ou seja, a vulnerabilidade não é específica. E ela é compartilhada de maneiras que às vezes a gente consegue ver, né? Esquizofrenia e transtorno bipolar tem uma coherdabilidade alta, mas tem, por exemplo, a esquizofrenia e depressão, né? Então, esses que são talvez os dois grandes pesquisadores de genética, né? O Jordan Smoller e o Kenneth Candler, hoje, né? Sugiro que acompanhem os artigos, porque eles, de fato, são as pessoas que mudam o campo. Eles vão dizer assim, olha, esse é um paper da Nature Genetics, né? Eles vão dizer assim, olha, esta evidência empírica de etiologia genética compartilhada pode informar a nosologia e encoraja a investigação de fisiopatologias comuns. Essa é a mensagem para levar para casa desse artigo, né? Mas, assim, pode informar a nosologia. Na verdade, é informar a nosologia que a nosologia deve ser questionada, porque quebra um pouco da nossa confiança excessiva, né? E deve questionar a nossa confiança excessiva em cima dos diagnósticos, tá? Vamos continuar. Mas espera aí, Pedro, trauma eu sei que é um fator de risco que está associado a transtornos mentais. Eu acho que concordo absolutamente. Volto lá para aquele paciente que a gente está explicando. Por que você tem depressão? Por que eu tenho depressão, doutor? É uma coisa de um risco genético, que a gente não entende muito bem, com traumas que você vive na sua vida. Eu acho que ajudou, volto nisso. Mas isso é específico para a depressão? Então, veja aqui, né, quer dizer, um órgão americano, né, até essa comunicação leiga, né, de informação para um dos órgãos que mais faz pesquisa epidemiológica em trauma e drogas nos Estados Unidos, que é o SAMHSA, ele vai dizer, olha, mais de 2/3 da criança vão reportar pelo menos uma experiência traumática até 16 anos. E aí vai dar uma lista lá. Então, ele não é só inespecífico para um quadro, né? E depois ele vai dizer assim, olha, o trauma é um fator de risco para quase todos os transtornos comportamentais e uso de substância. Então, ele não é específico, né? Mas não só isso, ó, se 2/3 das crianças são submetidas a trauma, obviamente que tem algum fator também, né, que eu não consigo definir que todo mundo que está submetido a trauma vai desenvolver um quadro. Então, voltando, né, a dificuldade lá, de novo, daquele quadro. Porque a pessoa fala assim, escuta, mas o vizinho aqui foi submetido a um trauma muito pior que o meu, eu não abri um quadro de depressão. Vamos para frente. Mais limites. Este é o enigma. Vocês estão conseguindo ver a parte de cima dos meus slides, porque fica aquela coisa do zoom? Estão conseguindo ler o slide inteiro, né? Tá. O enigma é, sem dúvida, a maior iniciativa de estudos de neuroimagem. Então, vejam aqui todos os países e todos os transtornos ali embaixo que já estão tentando se... Né, você faz uma curadoria de dados. Então, o pessoal manda dado, porque, de novo, a neuroimagem não entregou, né, até agora, pelo menos para a nossa prática clínica em psiquiatria, talvez em neurologia já, mas em psiquiatria, não entregou aquilo que a gente precisava para mudar a nossa conduta, na maior parte dos casos, né? Então, o que se achava que faltava? Assim como na genética, falta-se tamanho amostral. Talvez as diferenças sejam tão pequenininhas que eu preciso de muita gente para conseguir mostrar uma diferença tão pequena entre um caso de controle e um caso de grupo, né? Era o que a gente achava com a genética, acabei de mostrar para vocês. Mais ou menos, né? Porque quando eu começo, posso aumentar as amostras para centenas de milhares de pacientes, porque eu começo a ver que o risco é compartilhado entre os transtornos. Então, aqui, mais de 40 países é cérebro de tudo que é jeito, de tudo que é forma, de tudo que é transtorno, de tudo que é problema.
quais são os achados, né, interessantes? Olha, uma análise aqui que vai dar quase 10 mil pacientes, dá mais de 10 mil pacientes, publicada agora bem recentemente, no final do ano passado no Biological, né? Eu consigo juntar, então, a partir desse tipo de colaboração, diferentes transtornos e comparar com controle. Depressão, bipolar, esquizofrenia, toque, TDAH e autismo. O que acontece quando eu tento colocar todo mundo junto e ver assim, quais são as especificidades? Olha, então estamos falando aqui de 20 mil controles, 10 mil casos. Qual é a grande questão que surge num estudo como esse? As alterações estruturais desses quadros que eu acabei de citar, elas são altamente correlacionadas e um ou dois fatores latentes, ou seja, um elemento que é comum aos problemas encontrados na neuroimagem desses pacientes, vai explicar entre 42% até 88% da variância desses problemas estruturais em cada transtorno. Ou seja, são alterações de neuroimagem comuns a todos esses transtornos. Né? Você tem alguma especificidade? Até tem, assim, mas esse é um tipo de estudo que vai mostrar assim, puxa, pessoal, infelizmente, estamos longe de um biomarcador específico de neuroimagem para depressão, pelo menos estrutural. Né? Mas não é só para depressão, é para a maior parte desses quadros. Né? Então, nesse sentido, nós falhamos em conseguir achar. Tá? Eu vou mostrar depois, no final da aula, como a gente pode tentar sair disso. Então, eu acho que eu tentei fazer aqui um caso do porquê que a gente precisa, né, tentar caminhar para pensar em coisas muito fora da caixa. O ARDOC é uma tentativa de se pensar fora da caixa. Mas esse modelo, pessoal, caso contra controle, que a gente achava, sei lá, 20 anos atrás, né, que era uma questão que faltava tamanho amostral, os tamanhos amostrais estão aumentando. Para a genética já mostraram, putz, não vai ser suficiente. Para a neuroimagem também não. Bom, o que fazemos então com as nossas categorias diagnósticas, né? Não sei vocês, mas assim, Pedro, você está mostrando, isso é neurociência, tal, muito legal o que vocês fazem, mas assim, desculpa, na minha prática me ajuda, né? Eu faço um diagnóstico, eu sei onde eu comecei, eu sei onde eu vou, eu sei que remédio que eu dou, então você está mostrando que é tudo meio parecido, a causa de depressão com esquizofrenia, é tudo meio parecido a causa de bipolar com esquizofrenia, mas na prática eu sei o que eu faço, para cada paciente é muito diferente e de fato... você pode até não achar essas causas biológicas, mas na minha prática muda completamente eu ter um diagnóstico e ser certo dele. Ah, é? Então, são tão diferentes assim nossos tratamentos, de acordo com os transtornos mentais? Dou um breve exemplo aqui. Vamos pensar para quantos tipos de quadro nós usamos quetiapina. Né? Talvez o nosso grande coringa, né? Quantos tipos de quadro? Como antipsicótico, antidepressivo e hipnótico. Aqui ainda tem talvez uma questão que pela dose ele seja um pouco diferente, né? É a história da caixinhos dourados do Stahl, né? Então ele vai mostrar, né? Mudando a dose, você tem um remédio diferente. Mas na prática, nós estamos dando o mesmo remédio. E aqui são 3 opções, tá? Pense em quantas pacientes estão hoje tomando quetiapina pela prescrição de vocês, que talvez não respeitam uma borda perfeita da classificação diagnóstica. Mais ainda, olha só, alguém aqui chuta para me dizer assim, do que é esse guideline aqui? Olha lá, aripiprazol, quetiapina, risperidona, brexpiprazole e olanzapina. Deve ser de um quadro psicótico isso aqui, né? Talvez bipolar? Essa é a primeira linha de adjuvância, né, de add-on do Camate para a depressão unipolar. Então, quer dizer, quando o meu antidepressivo não funciona, o que eu faço? Eu começo a dar antipsicótico. Né? Pode ser, de fato, que a classificação, a gente teria que mudar o nome do antipsicótico, mas será? Né? Será que a gente não tem que começar a olhar também de novo para as nossas categorias? Olha só, se a minha primeira linha de adjuvância num tratamento que não vai bem com antidepressivo é da aripiprazol, quetiapina ou risperidona, então vamos pensar nisso, né, pessoal? Então, talvez, de fato, né, isso aqui também não seja suficiente. A forma, inclusive, hoje, como a gente comunica, né, essa lógica da genética ambiente talvez não seja suficiente. Essa lógica dos mecanismos aqui no meio é o que o ARDOC tenta, né, chegar aqui, né, nesses domínios, tal, ainda não é suficiente. Eu acredito que isso vai mudar a nossa prática, mas ainda não muda. E nós precisamos fazer alguma coisa. O que nós precisamos? Então, maneiras de eu tentar sair disso. Alguns conceitos para eu tentar sair disso são fundamentais, tá? E, de novo, aqui pode ser, você pode acreditar ou não neles, assim. Então, são quase como... eu vou tentar mostrar em dados como é que isso chega para a gente, mas é importante que vocês acreditem, né, nesses 3 conceitos.
para que a gente possa chegar na resposta, na minha solução, que é o diagnóstico, a classificação transdiagnóstica e por estadiamento, né? Qual que é a primeira questão? Nós estamos falando sempre de uma dimensão, o mental ill health. Eu não consigo um termo, de repente vocês me ajudem aí depois, mas para essa dimensão que lá fora eles já avançaram, né? Não se fala mais em saúde mental, se fala nessa transição, mental ill health, é dimensão saúde, doença, saúde mental, né? Porque aqui, gente, olha que beleza, eu estou englobando todo mundo, né? Eu obviamente já estou mais para o will, mas todo mundo entra aqui, mesmo assintomático entra, porque ele está na mesma dimensão. É a mesma lógica da nossa saúde física. Alguém questiona, alguém se sente estigmatizado quando eu falo, escuta, você precisa cuidar da sua saúde, né? Mas saúde mental, se eu falar isso para alguém, dentro de uma corporação, talvez até dê um processo, né? Então, a questão é tentar abrir a cabeça para incluir todo mundo nessa história. E eu vou mostrar o dado para isso. A outra coisa, começa cedo. Então, se começa cedo, eu preciso olhar cedo. E se começa cedo, é possível que vá evoluindo, né? E se vai evoluindo, né, vamos para o terceiro ponto. Essa evolução, será que ela é como a gente pensa? Bergson bias, né? Putz, chegou lá, eu estou com um paciente no consultório há 10 anos, ele chegou a primeira vez, eu fiz um diagnóstico de esquizofrenia. É esse o diagnóstico. É isso mesmo? Na minha prática, eu continuo fazendo assim, não tenham dúvida, tá? Mas será que é isso mesmo que o dado mostra? Primeira coisa, dimensão. Vamos lá pensar. A gente já usa na prática dimensão, né? Quando a gente fala assim, ó, esse paciente é do espectro, tem tantos espectros hoje em dia, né? TEA, espectro bipolar, enfim, dá para falar vários espectros aqui. O espectro é uma dimensão, né? O espectro já é introduzido na nossa prática essa dimensão. Quantas vezes a gente usa, inclusive, de outras formas o espectro no sentido de falar assim, você está meio deprimido ou é meio border para falar de traços de personalidade, por exemplo, né? Meio histérico, né? Então, a gente já tem, de alguma forma, essa lógica da dimensionalidade. Para a personalidade, isso é ótimo, porque quem vai negar que todo mundo tem uma personalidade? Então, todo mundo tem, sim, de fato, traços de personalidade de todos os subtipos, uns mais, outros menos. Então, essa lógica da dimensão que parte, né, que todo mundo está incluído é mais fácil. Mas será que isso não vale para a saúde mental como um todo, né? Vale também no sentido de entender que muitas vezes nós ficamos no limiar entre dar o diagnóstico ou não, né? Será que o paciente tem uma doença? Isso é um transtorno mental, não é? Né? Será que isso é um quadro, por exemplo, que merece um tratamento, né? Então, uma perspectiva trazida por vários autores, mas encabeçada lá por um pessoal da Holanda, que é o Jim Van Os, ele vai trazer, por exemplo, uma ideia de que a esquizofrenia ela é uma fração mais grave de uma dimensão de psicose. Mas onde que está essa dimensão de psicose? Pedro, putz, eu não concordo, não consigo ver essa dimensão na população, né? E aí eu sempre faço essa brincadeira que já está super batida, mas assim, quem já escutou o telefone tocar alguma vez e foi lá ver e não tinha tocado? Você já fez isso, Luiz? Então, eu também, né? Chamar na porta, tal. Então, assim, quer dizer, você alucinou em algum momento, né? Você teve uma alteração senso-perceptiva, uma experiência psicótica. Quem não entrou num lugar e eventualmente teve uma certa desconfiança que aquele ambiente estava um pouco hostil, né? Então, se a gente começa a pensar dentro dessa lógica, a gente pode, inclusive, nos colocarmos dentro desse próprio espectro da psicose. Em que eu vou, por exemplo, os estudos epidemiológicos vão mostrar que 15% da população tem alguma experiência psicótica, tipo essa do telefone, né? 8% vai ter algum sofrimento associado com essa experiência. Eu vou chamar isso de sintoma. Mas 0,8% a 2% vai ter uma experiência que é contínua, ela é difícil de você tocar a sua vida, porque o impacto é tão grande, o sofrimento é tão grande, né? A atenção fica tão voltada a isso, que, obviamente, ali eu cruzei uma barreira, né? E eu vou chamar isso, eventualmente, de um quadro de esquizofrenia. Tá? Essa é a perspectiva. Nós vamos caminhar para entender num sentido ainda mais amplo, que é mais desafiador, que talvez há uma dimensão, inclusive, só de saúde mental. Vamos pensar assim, tentar olhar para uma coisa unidimensional da saúde mental. Então, tentei fazer o caso aqui, né, da dimensão. Também aqui volto sempre para esse estudo, mas vou mostrar dados novos, assim. Esse é o estudo paradigmático da corte de Dunedin. Essa é a cidadezinha lá na Nova Zelândia, que mais ou menos na década de 80 fez todo mundo que nasceu vivo num determinado ano participante de um projeto de pesquisa que funciona até hoje. Eles têm milhões em pesquisa, em dinheiro para seguir essas pessoas, né? As pessoas que se mudaram, eles pagam o avião para voltar para fazer avaliação de pesquisa, e eles já estão mais ou menos com 50 anos
Não é só a psiquiatria, é toda a medicina. E esses são estudos, né, que mudaram a nossa prática, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a primeira interação higiene-ambiente, lá do meu paradigma, lá de explicar depressão para o paciente, veio dessa corte, ó, 10.000 citações, publicado na Science. A interação entre o estresse na sua vida e o polimorfismo do gene da serotonina, né? Outra que a gente também fala às vezes na prática, né? Olha lá, a maconha e o meu risco genético para desenvolver, né, a psicose. A gente usa isso às vezes na nossa prática, né? Veio dessa mesma corte, tá? Então, é uma corte que já ajudou a mudar alguns paradigmas. E eu vou dizer que eu acho que ela ajuda a mudar agora nesse último ano, né? Que é o seguinte: eu posso fazer o argumento de que os transtornos psiquiátricos começam cedo com esse slide aqui. Acabei não pondo a referência, mas esse é um paper do Marin, na Nature também. Então, a gente sabe que transtorno do espectro autista e déficit de atenção começa cedo, ansiedade um pouco ali na adolescência, esquizofrenia, o adulto jovem, bipolar, e depressão um pouco mais tarde, né? Na verdade, a depressão até tem um pico bimodal. Vamos só pensar uma coisa. Será que esse paciente com ansiedade não vai desenvolver depois depressão lá em cima? Sim, é um dos grandes fatores de risco, né? Ter tido um quadro psiquiátrico antes para desenvolver depois. Ansiedade e depressão, uma transição super comum. Quer dizer, essa data de início aqui, ela funciona quando eu penso na depressão, no quadro de depressão. Mas o que me garante que esse paciente aqui não tinha um quadro TDAH, não tinha um quadro do espectro autista, não tinha um quadro de ansiedade? Na verdade, essa é a transição mais comum. Então, eles começaram a avaliar assim, olha, vamos olhar para essas pessoas 50 anos. A cada 5 anos nós batemos na porta lá e vamos fazer uma avaliação de pesquisa. Não é avaliação clínica, né? No sentido de cuidar dessa pessoa. Eles funcionam lá, tem o serviço de saúde. Mas vamos bater na porta, vamos fazer uma avaliação de pesquisa, assim, uma entrevista diagnóstica, né? O que acontece, então, quando eu olho para isso? Transtorno mental não passa mais a ser uma condição de se eu vou ter ou não. Passa a ser uma condição de quando eu vou ter. Porque aos 45 anos, mais ou menos, 85% da população tinha algum diagnóstico. Tinha tido algum diagnóstico na vida. Olha quando esses diagnósticos começam, ó. 35% 11 a 15 anos, já fechava algum critério. Não é sintoma, é diagnóstico. Ou seja, aquela depressão que eu digo que começa aos 26, a maior parte dos casos, de longe, já apresentava alguma manifestação, algum quadro antes, né? De novo, isso é diagnóstico de pesquisa, tá? E olha que legal. Eu adoro esse gráfico, eu vou mostrar pela primeira vez o nosso gráfico desse aqui da nossa própria corte, mas olha só. O que vocês conseguem tirar desse gráfico aqui? Se alguém consegue tirar alguma conclusão, pô, parabéns, porque de fato, eu posso até, né, quem nunca viu um gráfico desse chamado Sankey Diagram ou Sankey Plot, a mensagem que eu queria que vocês tivessem aqui, isso é uma grande confusão. Vocês concordam comigo que parece um emaranhado, maluco, sem sentido nenhum, uma grande confusão? Isso é a confusão dos diagnósticos nessas avaliações de pesquisa. Então, aqui em cada cor nós temos um grupo diagnóstico, porque se fosse fazer por diagnósticos específicos, aí ia ficar pior ainda, né? Mas olha só, então a gente tem os externalizantes aqui em roxo, em azul os internalizantes e por aí vai. Olha o tamanho da evolução transdiagnóstica. A estabilidade aqui é a exceção, não é a regra. Avaliações de pesquisa em quase 50 anos de vida, tá? Então, vamos pensar assim, Pedro, mas isso é que assim, você vai bater na porta das pessoas, daí você vai dar diagnóstico para quem não tem diagnóstico, né? Então, assim, essas pessoas não precisaram de ajuda psiquiátrica, né? Então, isso é um problema da pesquisa, na verdade, né? Você vai bater na porta das pessoas, você acha doença onde não tem. Bom, o que acontece quando eu pego, então, só os casos que tiveram internados pelo menos uma vez na vida, que é 8% dessa corte? Parece melhor para vocês isso? Para mim parece mais bagunçado. Então, por mais que essa pessoa tenha encontrado o serviço e recebido um diagnóstico de esquizofrenia aos 20, do ponto de vista de uma avaliação de pesquisa, a chance dela continuar fechando esse critério diagnóstico não é como a gente espera na nossa clínica. Esse é o dado empírico, né? A gente pode, de novo, acreditar ou lutar contra ele, né? Isso passou um pouco a mudar um pouco a minha perspectiva quando eu olho para esse quadro. Então, percebam, é uma evolução de quadros, né? É uma evolução que não é como a gente pensa na nossa prática, né? Que a gente dificilmente vai revisar um diagnóstico, né? Se a gente tá com ele, a gente costuma ir com ele até quando ele vai fazendo sentido. Então, qual que é a conclusão desse artigo publicado no JAMA, a partir dessa corte?
A maior parte dos casos apresenta uma sequência sucessiva de transtornos diferentes, o que talvez explica nossos achados conflitantes de neuroimagem genética e pede cuidado sobre qualquer confiança excessiva em diagnóstico. Cuidado. Estou falando para não usar, é cuidado, né? Porque o que acontece do ponto de vista... É aquilo que eu mostrei para vocês. Por que o estudo é difícil de achar também, né? Vamos pensar assim, ó. Essa pessoa que eu diagnostiquei aqui como esquizofrenia, né, com um quadro de esquizofrenia, uma pessoa portadora de esquizofrenia, pode entrar no meu estudo de neuroimagem aqui contra um controle. Pode ser que daqui a 20 anos, quando eu for fazer uma avaliação de pesquisa para colocar ele nesse estudo de genética ou de neuroimagem, vai se inverter. Essa pessoa não vai me preencher esse diagnóstico e vai virar o controle. E a pessoa que preenchia lá atrás vai virar o caso. Preenchia controle vai virar caso. Mas, por exemplo, a genética não mudou em 10 anos. Pelo menos não a genotipagem. Então, eu vou confundindo caso e controle em todos esses estudos, se eu não tenho uma abordagem dimensional e evolutiva, né? Como é que, então, começa, da nossa perspectiva, a mudança de paradigma? Quanto a esse cara aqui, que é o Patrick Magor, e outros também aqui nossos, né? É importante falar, o Flávio Kapczynski, o Michael Burke, né? Começam a olhar e falam assim, olha, vamos pensar numa transição, por exemplo, desses quadros, mesmo os quadros mais graves. Começa, então, essa lógica do estado mental de risco para se desenvolver. Começa com pródromo, né? Pródromo de psicose, estado mental de risco, depois que a gente entende que vários não vão desenvolver, né? De novo, a nossa confiança excessiva lá. Então, eles começam a perceber com o tempo. Eu identifico alguns pródromos que evoluem para psicose, eu identifico vários outros que não evoluem, mas eu consegui entrar nessa lógica de ter um estado de risco, né? Isso vai mudando um pouco a nossa prática. Para a psicose, então, por exemplo, como é que eu digo que uma pessoa está em risco para desenvolver um quadro de psicose, um primeiro episódio de psicose? Eu vou dizer que ele tem ou sintomas, eu vou procurar, né, num jovem, tipicamente, sintomas positivos atenuados, que é a lógica do telefone tocando lá, mas que começa a se acentuar, virar sintoma, tá? Sintomas psicóticos breves e intermitentes, aquela psicose que às vezes aparece aqui no pronto-socorro, né? Um dia psicótico com remissão total. Você não vai fechar, obviamente, o diagnóstico de um primeiro episódio, né, nessa conjuntura, né? Ou uma pessoa que tem um risco genético, parente de primeiro grau, por exemplo, e que parece ter uma piora no funcionamento bastante substantiva, mesmo sem apresentar sintomas. Então, começa aqui uma forma de tentar caracterizar o que seria um estado de risco, ou uma fase pré. De novo, fase, eu começo a falar aqui de fase. E aí, a partir dessa perspectiva, eu começo a olhar e entender que, por mais que esses jovens tenham alguns sintomas, por exemplo, de depressão, de ansiedade, eu começo a olhar, por exemplo, se tem associado aí um risco genético ou associado a algum sintoma pré-psicótico, né? Então, aquela ideia que quase delirante, que a crítica está de alguma forma um pouco preservada, né? O teste de realidade não está completamente prejudicado, começa a poder olhar e falar assim, olha, talvez seja uma fase pré-psicótica. Então, eu estou falando de fases. E com isso vem uma proposta, né, desses dois grupos de pesquisa, de bipolar e de esquizo, de classificação. E essa classificação vai trazer, então, como eu mostrei para vocês, esses estadiamentos, em que eu vou seguir a pessoa, né? Então, mais importante aqui de dizer, digamos assim, um diagnóstico específico em cada uma dessas avaliações, eu vou dizer em que fase ela está. E eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês como isso funciona na nossa prática. Saindo do 0, que é o assintomático, até o 4, que é o quadro grave, crônico, com nível de incapacidade que já está bastante instalada. Com a lógica de estado mental de risco, tem muita coisa que já foi feita, é feita, vou mostrar para vocês, tem guidelines sobre isso já, que guiam prática na Austrália, no Reino Unido, né, na Europa. Nós temos aqui, né, de novo, a gente vai fechar esse artigo, vai ser submetido 10 anos de clínica de alto risco. A gente entendeu, né, o quanto é difícil também identificar, achar essas pessoas, e a gente tem essa taxa de transição de 11%. Então, eu só consigo prever uma transição para psicose, claro que eu vou cuidando também desses pacientes, talvez isso tenha algum efeito, tá? Esse estudo não é mais observacional, porque eles estão lá no ambulatório, né? Mas, assim, 10%, 11% daqueles que nós conseguimos preencher critério para esse estado mental de risco vai desenvolver um quadro de psicose em até 2 anos. Né? O que isso me diz, de alguma forma? Primeiro, né, de que, de fato, eu consigo, então, provar que existe um estado pré-psicótico, porém que a maior parte dos quadros que eu identifico não vai evoluir para um quadro psicótico, pelo menos nesse meu tempo de avaliação de 2 anos de pesquisa. Vou dizer uma outra coisa da nossa impressão clínica. Vários deles se beneficiam muito de um cuidado clínico, psiquiátrico, multidisciplinar. Vários deles se beneficiam muito de um antidepressivo quando os sintomas são importantes.
Então, a lógica transdiagnóstica, quando a gente montou a primeira vez o Prisma, que não estava tão claro, começa a ficar, porque você começa a cuidar desses pacientes em que ter experiência psicótica é uma pequena parte do problema. Então, o que nós precisamos fazer? Abrir o espectro. Eu não posso ficar só olhando para essa dimensão da psicose, né? Então, a princípio, esse era o modelo, né? Então, eu tenho lá um quadro psicótico, né, que obviamente vai começar sem sintomas, aqui os quadradinhos são sintomas, tá? Aí eu tenho esses sintomas leves, que ele vai chamar o estágio 1A, né? Algum sintoma de ansiedade, um certo desconforto, alguns dias com uma avaliação negativa mais de si mesmo. Passo a esse estágio 1B, que eu vou dizer assim, olha, são sintomas subclínicos, já com bastante impacto. Então, é isso, eu não fecho o critério, mas eu já tenho um impacto para essa pessoa. Isso já é um sintoma, já atrapalha a vida. Eu não tenho critério para fechar um quadro de psicose. Mas aí eu tenho, quando eu passo nesse estágio 2, um primeiro episódio psicótico, aquele muito típico que aparece lá nos nossos ambulatórios aqui de primeiro episódio. Então, ele fez essa transição, né? E aí vai aumentando a gravidade dos sintomas. E o que é interessante é que o que vai aumentando conforme a pessoa vai ficando mais grave? A especificidade dos sintomas. Então, esses sintomas, que às vezes é depressão, com ansiedade, com insônia, com um pouco de experiência psicótica, conforme o quadro vai andando para um estágio, ele vai se caracterizando. O delírio vai se formando de uma maneira mais clara, né? Vai ficando até mais fácil para eu conseguir fazer esse diagnóstico, né? Até que eu tenho, de fato, aqui um estágio, depois do primeiro episódio, com recorrência e persistência. No estágio 3, pacientes tendo vários episódios, né? E aí depois, estou falando de resistência ao tratamento. Bom, isso, muito bem. Estamos lá na linha de atuação aqui do Prisma, depois do ProESC, tal, CAPS. Será que isso, na prática, funciona assim, tão linearmente para quadro psicótico, né? Será que, na verdade, assim, os nossos pacientes eles respeitam as nossas estruturas de agendamento nos ambulatórios aqui dia a dia? Não respeitam. Essa é a grande verdade, e por isso é que a perspectiva nova tenta trazer esse risco que é pluripotente, né? A perspectiva nova vai tentar trazer essa perspectiva transdiagnóstica, e volto a trazer para vocês uma única dimensão de saúde mental. Por quê, pessoal? Olha, esse é um trabalho também do grupo australiano, que vai mostrar assim, olha, eu tenho sim esses quadros assintomáticos, né? E aqui cada cor estou falando de um tipo de sintoma. Substância, né? Sintomas de transtorno de personalidade, depressão, bipolar, esquizofrenia. Escolhi aqui 5 dimensões, tá? Quem vai me dizer que uma pessoa em risco para psicose não tem que ficar atenta a questões de bipolaridade, de depressão, de quadros de personalidade e problemas com uso de substância? É quase por definição estar em risco para psicose que você tem esses grupos de sintomas. O que é a proposta? O que ele vai tentando mostrar? Conforme eu vou saindo desses estágios de risco, que ela vai chamar aqui desses microfenótipos, as cores vão se agrupando, digamos assim, né? Então, estágio 2, eu tenho esse quadro que já começou a ser um quadro clínico mais robusto. Para a psicose, isso fica mais claro com o primeiro episódio, mas eu acho que é tão difícil também a gente fazer o mesmo raciocínio para algum paciente que chega com um diagnóstico mais claro, por exemplo, de uma demanda associada a um transtorno de personalidade, né? Então, os sintomas começam a se agrupar mais conforme eles vão evoluindo nesse trajeto. Eu vou conseguindo entender melhor dentro dessas síndromes que nós temos hoje. Mas quando eu olho para esse momento, que é antes dessa gravidade tão importante, é muito difícil. E onde que acontece isso temporalmente na vida das pessoas? Quando elas têm de 15 a 25 anos. Então, essa proposta de classificação, volto a dizer, transdiagnóstica, dimensional, foco na evolução dos estágios e é para jovens, né? Aqui talvez seja mais fácil, no ProESC talvez não faça tanto sentido propor uma mudança tão radical na percepção dos quadros. Mas quando eu estou falando de 15 a 25 anos, pensem vocês, né? Será que não faz? De novo, a mesma lógica dos sintomas, esse é o Ian Hickey, né? É um pesquisador, vou mostrar a fotinha daqui a pouco para vocês, também lá do grupo australiano, eles não tenham dúvida que eles estão na frente, na fronteira do pensamento aqui, né? Ele vai trazer para vocês, né, essa perspectiva dos sintomas, ó, se agrupando. Então, olha só, o estágio 1A, que eu tenho sintomas que são um pouco específicos. Estou me sentindo um pouco sobrecarregado, um pouco nervoso, meu sono não está tão bom, né? Aí, isso vai se juntando nesse estado atenuado que, olha, eu começo a ter um pouco de desvalia, começo a ter, meu humor começa a ficar mais para baixo, até que eu cruzo esse limiar e passo a ter um quadro clínico típico. Olha, deprimiu de um jeito que não consegue mais ir para o estágio, para a faculdade.
está com uma falta de ânimo completa, né? Ele cruzou esse limiar. Então, não é só o primeiro episódio psicótico que eu consigo pensar assim. Eu consigo pensar assim, inclusive, para ansiedade, né? Poxa, é um nível de impacto no funcionamento que agora cruzou um limiar. A pessoa tem um nível de sofrimento associado àquele quadro de pânico que ela gerou uma agorafobia, uma evitação fóbica tão grande que ela teve um impacto funcional não muito diferente que o primeiro episódio psicótico. Então, eu vou correr um pouco mais rápido para chegar nos dados novos que eu quero mostrar para vocês, né? A lógica aqui mais importante de todas é chegar assim, olha, quando chega esse jovem na prática clínica deles, lá desses centros de jovens que eles têm, assim, nós estamos na frente de um estágio 1 ou de um estágio 2, quer dizer, já tem essa doença, esse quadro instalado, né? E para mim, a chave para identificar o que é isso ainda é difícil pelo sintoma, mas é impacto funcional. É, para mim, a dimensão que deveria guiar essa dimensão única de saúde mental, né? Eles mostram, esse é um dos artigos, assim, Best of JAMA 2019, né? Ele vai mostrar assim, olha, a transição de um A para um B é importante, chega a quase mais de 50%, 60% da amostra naqueles estágios. Mas a transição de um B para 2, na clínica deles, é baixa. De novo, eu vejo essa pessoa com sintomas, ele muitas vezes remite. Quanto que remite? Muito, pessoal. Eu vou mostrar isso para vocês, então, na nossa corte. Essa é uma corte que a gente tem já desde que eu sou residente, quando a gente começou a colher dado, né? A gente tem dados aí, aqui a geolocalização referenciado de 2.500 jovens e famílias aqui, metade em São Paulo, metade em Porto Alegre. Nós avaliamos, né, esses jovens desde 2010, fizemos uma triagem lá em 2010, depois 2010, 2013, 2017, 2018 e agora uma onda Covid. Várias avaliações de neuroimagem, genética, mas particularmente o que eu vou mostrar para vocês é a parte clínica. É tentar mais ou menos fazer o que fizeram lá em Dunedin. Mas com a nossa população, pensem em um fator de risco que um cidadão típico de Dunedin tem na sua cabeça, né? As preocupações de um cidadão de Dunedin. Agora vamos pensar, aqui nós estamos falando de regiões com muita precariedade, né? Com muita vulnerabilidade, tanto de Porto Alegre quanto de São Paulo. Porto Alegre particularmente, inclusive. Lembram desse gráfico da bagunça? Vou mostrar então a nossa bagunça. Esse é o nosso gráfico, pessoal. Olha que interessante. São quase 10 anos de segmento. Começando quando esses jovens tinham, em média, 2.500 crianças de 10 anos, entrando na puberdade, na adolescência. Depois com 13, depois com 18 anos. Então, qual é a primeira mensagem que eu queria mostrar para vocês aqui? Obviamente, quando vocês olham, é a da bagunça, né? Aqui eu estou mostrando uma lógica já unidimensional. Qual é a probabilidade desse jovem participante de pesquisa fechar critério para algum quadro diagnóstico, de acordo com uma entrevista diagnóstica que muitos dos nossos ex-residentes deram diagnóstico. Quer dizer, se a gente reclamar aqui da validade do diagnóstico, nós temos que fazer uma autocrítica, porque eles participaram muito dessa avaliação diagnóstica, esses residentes dos últimos 10 anos. Olha só, 70% seriam desses quadros, então, que têm mais de 70% de chance de ter um diagnóstico. Tá? Vamos trabalhar aqui com probabilidade. Na primeira onda, né, olha a proporção, como é pequena desses quadros, né? Mas já é importante, a gente está falando mais ou menos 10, 12%. Tá? Só que o que acontece com esses quadros mais leves? Vamos voltar aqui para a maior parte, 0,5% a 3%. Eles continuam tendendo a continuar leves, né? Ou então eles vão fazer uma transição de 0,5%, tipicamente, 3% de risco. Há uma transição gradual. Olha como é raro a transição entre você sair de um risco de menos 5% e evoluir para um risco de mais de 70%. Vejam aqui essa pequena linha que eu estou fazendo força para mostrar para vocês. Tá? Eu vou tentar mostrar nesse outro slide que eu juntei algumas das categorias, tá? Só para dizer, de novo, que a transição típica ela vai respeitar o estágio clínico. Esse é um dado empírico, pessoal. Então, eu juntei aqui a categoria do 0,5 e 3, aqui tudo verdinho, 15% a 50% em roxo, e aqui os graves agora, né, os graves, ou vamos chamar assim, os que têm mais riscos estão aqui em laranja. Olha como a transição do verde para o laranja, ela é pequena proporcionalmente em comparação com as outras transições. Mesmo a transição daqueles que têm mais risco, né, eu consigo ver essa transição, então, acontecer com maior proporção. E vejam, por outro lado, olha o que acontece com, aqui de novo, aqueles que tinham mais de 70%. O quadro típico remite ou para essa proporção mais baixa, mas ele também remite respeitando essa
esse estadiamento dos níveis, ele remite para aquele que tem um risco de 15% a 50%. Tá? Então, percebam como essa lógica, eu consigo dar essa base empírica. Não é comum uma transição de alguém que tinha 0 sintoma abrir um quadro 3 ou 8 anos depois, com muito sintoma. Tá? De novo, aqui quero mostrar para vocês um foco aqui nas taxas de remissão. E aqui eu fiz uma brincadeira um pouco diferente. Em verde escuro, agora vocês vão ver as taxas dos quadros que remitiram. E remitir significa dizer, olha, ele tinha um quadro aqui mais de alto risco, 15% a 50% ou mais de 70%, e ele voltou para um patamar anterior. Olha o que acontece aqui, pessoal. Olha a taxa, a prevalência, como é grande dessa transição do amarelo e do laranja para remissão. Olha a chance dele continuar remitido como é alta, ele recai eventualmente, né? Ele volta para um grupo de mais risco, mas ele tipicamente continua em remissão. Olha de novo o quanto isso pode fazer a gente pensar naquela nossa prática clínica, né? E não tenham dúvidas, a gente tem as evoluções que vão continuar dentro da gravidade. Mas quando eu penso nesse paciente que chega para mim no CAISM, vamos, primeiro slide, esse é o meu viés como clínico. Eu acho que todos vão fazer essa trajetória aqui, que vocês estão vendo no meu mouse, do laranja, ó, e continuar no laranja, dos 10 aos 18. Não vão. Talvez no nosso ambulatório, talvez no nosso PS, na nossa enfermaria. Mas aqui, nós estamos falando de saúde mental para todos. Né? Aqui, mais de 60% aqui tem risco menor que 3% de ter um quadro. É o nosso risco basal, é a atenção primária. Então, isso foi implementado e vem sendo implementado na nossa prática. Qual que é a lógica, então, quando eu trago toda essa perspectiva para a atenção primária? Eu preciso ter um ambiente de 12 a 25 anos que seja acolhedor para paciente, para família, que tenha cultura de jovem. E vamos pensar onde a gente tem isso na atenção primária. A gente escreveu, vai sair agora um comentário na World Psychiatry justamente sobre isso. Convido vocês a lerem, eu posso mandar isso quando sair. Mas é justamente isso. Será que a nossa UBS está tipicamente preparada para receber um cara de 12 a 15 anos? Que é onde tudo começa, que eu mostrei para vocês? Né? E a gente escreveu lá, não, está preparado para dar vacina para criança pequena, para o pediatra e para o idoso com doença crônica. Além disso, talvez, na verdade, o foco de saúde talvez não seja necessariamente só a saúde. Eu tenho que pensar, por exemplo, em vocação, né? Adaptação funcional. Essas são grandes questões desses caras de 12 a 25. O que eu vou fazer da vida? Né? Tem que ser clínico e tem que ser não clínico. De novo, é atividade física o caminho aqui. Né? E tem que ser uma perspectiva otimista, porque se eu estou mostrando que a tendência, mesmo que eu receba um diagnóstico acima de 70%, é baixa de eu continuar com esse diagnóstico, então a perspectiva tem que ser sempre otimista. Né? E tem que ser seguro, e tem que ser proporcional, porque daí se eu eventualmente vou dar esse diagnóstico, eventualmente se eu vou entrar com uma intervenção, eu posso ser desproporcional se eu não tiver na minha lógica, que, claro, a maior parte dos casos vai evoluir com remissão. Vamos cuidar só, porque, de novo, talvez eu não estou falando do paciente do DICA, não estou falando do paciente da porta do nosso pronto-socorro. Mas vamos tentar pensar isso, levar isso um pouco para a nossa prática, ampliando, né, a saúde mental. E aí a intervenção, pessoal, e a avaliação não vai ser só saúde mental. Saúde mental e a trajetória é uma delas, mas olha aqui, ó, saúde ocupacional, self-harm, às vezes não está associado a transtorno mental. Quem atende jovem sabe disso. A maior parte das vezes está. A maior parte das vezes que chega para a gente como clínico. Né? Álcool e outras substâncias. Né? E saúde física, não tenho dúvida. Então, percebam como saúde mental passa a ser um dos eixos. Não tem como olhar de uma perspectiva diferente. Né? E aí, obviamente, que se eu tenho esse estadiamento, eu vou propor intervenções que são proporcionais. Né? Então, quando eu penso num estágio 1A, eu vou tentar promover autocuidado para aquela pessoa. E pensem, né, quantos por cento tem menos lá? Menos que 3% é a maior parte da população. Então, a intervenção para essa maior parte é monitoramento e autocuidado. É diferente do que a gente faz com a saúde física. Né? 1B, eu vou precisar, talvez, de algum serviço de baixa intensidade, né? Psicoterapia digital, né? Um serviço de par, né? A ajuda de quem está passando por um momento ruim entre jovens. Eu começo a evoluir, eu vou precisar de serviços mais intensos. Eu estou lá naqueles estágios 3 e 4, aí a minha lógica passa a não ser mais trabalhar em cima só de diagnóstico e medicação, é reabilitação, que é um pouco do momento que a gente tem lá para o CAPS. Vamos pensar, eu estou falando muito dessa parte de cada espectro, mas, de novo, eu convido vocês, provoco a fazer esse exercício. Tem muito sentido pensar naquele paciente que está no CAPS há 10 anos,
se ele tem um quadro esquizoafetivo, bipolar ou com quadro de esquizofrenia. A minha intervenção provavelmente vai estar, idealmente, tomando clozapina, se ele for refratário, e a minha intervenção vai ser baseada em recuperação, reinserção. Funciona para os dois lados do espectro, pessoal. O Giovanni, que é um dos caras, para mim, mais geniais aí da psiquiatria nacional, e pensando em saúde pública, né, tocou a rede de saúde pública de Porto Alegre por um tempo. Ele tentou trazer um pouco dessa lógica de vamos pensar em depressão na atenção primária. Será que a gente consegue deixar, então, mais claro quais são os critérios para cada nível? Né? Pensando aqui numa lógica específica para depressão, mas será que a gente não consegue olhar para isso de uma maneira mais ampla? Será que seria muito diferente aqui a gente pensar num paciente com ansiedade, um paciente com um jovem, né? Eu estou falando aqui do jovem, ou um jovem com quadro bipolar? Vou falar um pouco agora, para finalizar, nesses últimos minutinhos, de duas coisas legais aí que a gente participou. Quero mostrar para vocês. Então, a corte agora deu uma olhada nessa questão da saúde mental no Covid. Né? Nós tivemos uma onda focada no Covid, e para mim, pensar em Covid, está muito claro que a gente tem que pensar nessa lógica de estadiamento. Porque todo mundo foi submetido a esse mesmo estressor. Então, eu não posso começar a olhar e falar assim, olha, todo mundo vai ter um quadro de ansiedade. Não posso começar a olhar dessa maneira com o meu viés clínico. E aqui vai ser importante mostrar, porque a maior parte dos estudos que foram feitos sobre saúde mental e Covid tiveram aquele terceiro viés que eu falei para vocês, que é o collider bias. Então, vamos pensar assim em outro sistema. Vou fazer uma pesquisa sobre prazer em usar smartphone. Aí eu pego essa pesquisa e mando uma mensagem de texto. Eu vou fazer ela por texto nos smartphones das pessoas. Vocês não acham que tem um viés de seleção, um viés, né, em que eu vou estar olhando mais pessoas que devem gostar eventualmente de smartphone, porque eu estou fazendo a pesquisa sobre smartphone em um smartphone? Com transtorno mental, quantos links vocês receberam para responder, né, pesquisa sobre saúde mental? Ou quantos vocês enviaram? Todos nós fizemos e participamos desse tipo de pesquisa. Quem vocês acham, como participante de pesquisa, que recebe e responde esse tipo de pesquisa sobre a sua saúde mental no Covid? Então, é muito importante que a gente tenha desenhos de estudo que sejam longitudinais, porque eu preciso ter seguido, ter avaliado essa pessoa antes. Porque senão eu tenho um baita viés de colisão, né? Um viés de seleção também. Né? Então, é isso um pouco que vou mostrar aqui muito rapidamente o que a gente fez. Tá? O que a gente participou de uma colaboração internacional com o grupo do NIH, que desenvolveu essa intervenção. Né? A gente aplicou também avaliação em tempo real, que esses jovens ficavam recebendo prompts no seu celular, tá? E diziam sobre a sua saúde mental, se estava feliz ou triste. Tinha uma pergunta lá, só para dizer assim, ó, 3 thumbs up para cima, mais ou menos, ou para baixo. Né? Falávamos sobre sono, contato com a natureza. A gente coletou esses dados muito lá no começo do Covid, começando em abril, a primeira onda, e nós rodamos uma segunda onda rápida, agora já nesse segundo momento da pandemia. Muito rápido, de novo, pessoal, agora a gente rodou essa segunda onda 24 de abril até 19 de maio desse ano atual, tá? O que nós temos percebido de uma maneira geral? Há uma mudança, vou mostrar para vocês, estatística, aqui um score de bem-estar, tá? Vamos primeiro avaliar bem-estar. Aqui parece muito parecido, né? Tá muito parecido esses dois gráficos, aqui é pré-pandemia, aqui é depois da pandemia, tá? A diferença é bem pequena, mas eu vou mostrar, tem uma diferença de piora do bem-estar nos jovens da nossa corte. Mas olha o que acontece na segunda onda aqui, ó. Aqui nós temos uma diferença mais substantiva. Nós já conseguimos perceber, né, que esse tempo de pandemia, então, aponta para um sinal de que tem sim um efeito sobre a saúde mental. Psicopatologia, pessoal. Aqui eu estou trazendo, mostrando para vocês 10 anos de pesquisa. Não é tão grande a variação para cada sujeito, a média para cada sujeito. Tem um efeito, inclusive, olha que interessante que eu vou tentar mostrar aqui para vocês com o mouse. Ó. Na primeira onda da Covid, uma certa diminuição em comparação com os jovens. Então, eles tinham 18 anos aqui e 20 anos aqui. Mas um retorno dessa psicopatologia, aumentando o nível de psicopatologia geral. Aqui é uma escala de psicopatologia geral, que é o SDQ. No modelo misto, que aqui é um tipo de estatística que vai me ajudar a tirar o efeito de cada sujeito, digamos, da variação de cada sujeito, e ficar só de fato com a variação do grupo, da média do grupo, o que eu tenho, o que eu encontro, né, um teste estatístico aqui bastante refinado, é assim, há uma diferença de
bem-estar, é uma piora no bem-estar do jovem no pré e pós-Covid. Essa diferença é pequena, tá? Mas olhem que interessante. Há uma diminuição, a gente encontrou uma diminuição de sintomas no pré e pós. Quer dizer, as pessoas estão reportando menos sintomas no pré e pós. Aqui, cada linha é um sujeito. Então, a média das pessoas diminui o relato dos sintomas, do mesmo jeito que, no quadro anterior, escala de bem-estar diminui o relato de bem-estar. Então, olha que lógica interessante para a gente voltar a falar de estadiamento, né? As pessoas, mesmo com menos sintomas, têm menor bem-estar. Faz todo sentido na minha perspectiva, né? Vamos pensar principalmente aquele começo da pandemia, onde esse dado foi majoritariamente coletado, né? Lembra, né? Assim, era legal fazer live lavando o banheiro, né? Tava todo mundo meio naquele buzz, né? Tinha bastante medo também, mas não tenho dúvida. O bem-estar ele é afetado independentemente ou mesmo com a diminuição dos sintomas. Nós estamos explorando agora quais são os preditores para essa piora ou para a melhora, né? Ou para a ausência de pior, vamos colocar assim, né? Eu não vou ter tempo para mostrar aqui, vou passar muito rapidinho, mas o que eu vou dizer para vocês é assim, os nossos candidatos típicos estão lá. Quem já tinha um quadro psiquiátrico antes tem mais chance de ter piorado mais o seu bem-estar e aumentado a psicopatologia. Outra coisa muito interessante que nós vamos conseguir mostrar, né, nessa corte é que tem uma sazonalidade. Então, olha a quantidade de dado que a gente tem a partir do celular, né? Então, esse aqui é só para vocês entenderem a distribuição dessa pergunta thumbs up, thumbs down, né? Joinha ou mais ou menos ou nada joinha, né? Então, conforme o tempo passava e as cidades iam se fechando em momentos diferentes, eu tenho uma resposta diferente daquele jovem em tempo real. A gente vai explorar isso. E por último, que é bastante interessante, já vou me adiantando, tem um efeito interessante das políticas de cuidado financeiro, né? As nossas políticas de transferência de renda, né? Auxílio emergencial, tiveram um efeito que é interessante, depois isso vai estar no nosso artigo, a gente publicar, de eventualmente conseguir melhorar esse bem-estar naqueles que receberam, e, de novo, não é para todo mundo, naqueles que estavam mais vulneráveis. Mas quando eu falo isso, para mim só reforça a lógica do estadiamento, né? Então, olha aqui, por exemplo, uma das preocupações como variou diferente de uma cidade para outra, de acordo com o mês. Aqui é uma série temporal de abril a setembro, tá? Não só isso, pessoal. Volto a dizer, olha quantos aspectos positivos os jovens também relatavam. Vamos dar uma olhada, né? A cidade fica mais tranquila porque as pessoas saem menos de casa. A cobrança externa diminuiu agora que estamos todos no mesmo contexto, né? Quantos não tiveram pacientes com um quadro obsessivo compulsivo que disseram assim, pô, bem-vindos ao meu mundo, né? Para algumas pessoas com questões de evitação, né? Outros falam assim, olha, os jovens, né? Aprendemos novos modos de higiene, como não entrar de sapato e lavar as compras, né? Valorizar as saídas de casa. Então, é interessante a gente olhar, quando eu não consigo mostrar esse aumento, eu tenho que também questionar um pouco a perspectiva da pesquisa como um todo e falar assim, pô, por que será que a gente não está vendo? Será que é muito diferente dos outros países? Né? O que os jovens fazem, então, para passar o tempo, para lidar melhor com isso? Passaram, às vezes, a assistir televisão, escutar mais música, jogar videogame, falaram mais com amigos em mídias sociais, tá? Essa evidência é igual que se tem fora? Mais ou menos, né? Então, fora, há ainda uma contradição dos estudos para jovens, tá? Mas eu vou mostrando aqui, por exemplo, que tem aumento, sim, na Islândia, né? É pré e pós-Covid, exatamente a mesma escala de bem-estar que a gente usou, piora do bem-estar e um discreto aumento de problemas de saúde mental dimensionais, principalmente, de novo, meninas em comparação com meninos. A gente vai olhando para a lógica de alguns grupos, subgrupos que são mais vulneráveis, né? A gente acha esse efeito aqui também na nossa corte. Essas são duas cortes britânicas, tá? Então, eles conseguem, sim, achar, né, essa proporção, né, de depressão. A proporção de depressão não muda, mas a ansiedade muda. Então, aqui, parcialmente, mostrando aqui o nosso achado. Não tem mais depressão na Covid, percebam até uma determinada diminuição, mas tem mais ansiedade, né? Piora no well-being também. Então, mesmo sem mais depressão, tem piora do well-being. Então, um achado de alguma forma parecida. Duas grandes cortes britânicas. Agora, tem um achado muito interessante, foi recentemente publicado, né? Que é a corte do ELSA brasileira, que são adultos funcionários públicos, né? Então, assim, nenhuma evidência consistente de agravamento da psicopatologia relacionada à pandemia foi encontrado no ELSA, o Estudo Brasileiro
de mais de 10 mil sujeitos. Na verdade, eles encontraram até que os sintomas psiquiátricos diminuíram ligeiramente ao longo de 2020. Várias questões, obviamente, pessoal, mas está publicado. Eu sugiro que vocês leiam esse artigo do Brunoni. É muito interessante. Claro, pessoal, nós estamos falando de pessoas que são funcionários públicos nessa corte. Eles tiveram uma ameaça financeira igual à população? Talvez não, nós somos, né, funcionários públicos. Nós sabemos que não foi igual a toda a população, né? Mas mesmo na nossa corte, de pessoas muito vulneráveis, chega a 60% que recebeu auxílio emergencial, né? E vários não conseguiram lá. A gente ainda não consegue perceber tão claramente essa piora da psicopatologia, talvez só nos mais vulneráveis. E por fim, então agora juro que é por fim, né? Passei um pouquinho do tempo que eu falei, mas eu queria mostrar então como a gente tenta voltar um pouco para a neurociência, já que eu estou falando assim, puxa, falhamos como neurociência e tal, como que a gente tenta talvez superar essa lógica? Vamos tentar pensar então, olha, esse estadiamento, eu entendi que é transdiagnóstico, entendi que não tem muita especificidade, tua proposta é para olhar para a saúde mental como um todo. Pô, então, o que você faz com esses achados inconsistentes de neuroimagem, né? Então, por exemplo, né, como pesquisador de neuroimagem, o que a gente faz é assim, ó, vamos pegar todos os cérebros de neuroimagem do mundo que a gente puder, vamos pôr todo mundo junto e vamos tentar fazer, então, já que a gente falhou na separação dos diagnósticos, vamos tentar fazer o que seria um desenvolvimento típico de um cérebro por idade? Tipo, a gente tem, né, a nossa curva de idade, de altura e peso por idade, né? Porque, veja, uma criança abaixo do peso na curva significa obrigatoriamente desnutrição? É um marcador inespecífico de problema, mas é muito, muito útil. Então, esses dois jovens pesquisadores, né, o Betterham e aí o Jacob, o Richard e o Jacob, dois caras que foram um prazer, né, colaborar com eles, assim, porque foi uma colaboração que, de fato, eles vão respeitando a nossa opinião. Todo mundo rabiscou esse paper que está submetido para uma revista daquelas que o nome é uma palavra só. E eu espero que a gente consiga essa aprovação aí em breve, que vai ser uma grande contribuição. Mas, assim, foi um trabalho muito legal. Eles conseguiram juntar, então, mais de 120 mil cérebros. Nós colaboramos com mais de 2 mil, né? Para criar isso, então, que seriam os brain charts, né? As curvas de desenvolvimento do cérebro, né? Para o nosso desenvolvimento cerebral. E aí, com isso, eu consigo colocar o meu cérebro, se eu faço um exame de ressonância, tentar mostrar aqui, então, para vocês, dentro de um parâmetro de normalidade. Então, aqui, por exemplo, né? Voltando aqui. Então, aqui são todas as amostras, aqui mostrando a nossa corte, onde ela entrou, aqui nesse... Aqui é a idade. Vai do 0 aos 100 anos, tá? Na verdade, menos 0, porque eles pegaram também desenvolvimento de fetos, tá? Então, aqui nós estamos inseridos, olha aqui, nós somos uma desses estudos aqui, né? Então, estudos com todo as faixas etárias. Então, aqui cada estudo mostrando, né, como contribuiu com o dado, né? Quero tentar mostrar para vocês, então, assim, rapidinho, se rodar aqui, espero que rode, que funcione. Que eles, então, já está disponível, porque esse pré-print está pronto, tá? Deixa eu ver se eu rodo o vídeo aqui, que eu acho que é mais instrutivo. Meu Twitter caiu. Então, vamos lá. Todo mundo que quiser pode dar uma olhada lá. Acho que a qualidade não está ficando muito boa aqui por conta da internet. Mas se você vai entrar lá no aplicativo e você vai definir, né? Essas são todas as cortes que foram consideradas nesse estudo, tá? Mas aí eu vou para aquela parte que eu vou tentar mostrar. Vamos ver se ele vai chegar. Ó, todo mundo representado, então tem cérebros aí de basicamente todos os lugares do mundo. Eu posso até escolher se eu quero... como a gente faz, né, às vezes, nos nossos gráficos, né? Eu vou fazer uma comparação com a população americana. E aí, ó, pessoal, esse é o Brain Chart, tá? Essa é a curva de desenvolvimento do cérebro de 0 a 100. Então, você pode pegar o seu dado individual e colocar o volume do seu hipocampo, por exemplo, na sua idade, no seu sexo, e entender se você está nessa curva de distribuição da população geral do mundo de mais de 120 mil cérebros de referência. Esse eu acho que é um dos futuros, para a gente superar essa questão do problema do diagnóstico específico e do problema da dimensionalidade e do problema da evolução no tempo. Porque o que é muito interessante também quando a gente pensa também nas curvas de idade, de altura e peso, elas não são uma coisa fixa no tempo, né?
Você não dá um alarme vermelho se você tem um baixo peso. Você olha para ver daqui a 2 meses. Você vê antes. E aí, se ela cruza e continua baixo peso, você liga um sinal de alerta. Se ela cruza de alto peso para baixo peso em uma avaliação, você também liga um sinal de alerta. Então, eu estou introduzindo essa lógica, de novo, de uma avaliação em estágios, de uma avaliação longitudinal. Eu acho que está bom para a gente tentar dar um tempo. Eu acabei passando, obviamente, né, do que eu falei que eu ia fazer, mas acho que tem bastante coisa para a gente discutir. Obrigado, Pedro. Como sempre, provocativo, brilhante, muito didático e, novamente, um exemplo, né, da modernidade da psiquiatria, dos dados e também da contribuição internacional, né? E eu gostaria aqui de aproveitar e fazer uma propaganda, né, de que todas as aulas podem depois ser vistas no canal YouTube do departamento, que está aqui, youtube.com/psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Mas realmente, né, essa mudança de paradigma, não é? De que os diagnósticos eles realmente se esgotaram, né? E começando ali mostrando que a maior evolução de todo o conhecimento dos diagnósticos ela foi na reprodutibilidade, mas não na validade, porque na validade nós temos provavelmente um quebra-cabeças onde várias síndromes podem ser disparadas, não é? Por sistemas biológicos diferentes, e um mesmo sistema biológico alterado pode dar síndromes diferentes também. Então, é um quebra-cabeça muito difícil de se montar, não é? Mas nós precisamos de pessoas para refletir sobre o momento do conhecimento, o futuro da pesquisa, né, o futuro da própria prática clínica. E eu estou vendo o Rodrigão aqui, de plantão. Vou chamar o Rodrigo, que ajudou muito a formar essas ideias dentro do departamento, e formar o Pedro também, para fazer comentários. Rodrigo. Bom dia, Jair. Bom dia a todos. Muito legal de ver essa apresentação, né, Jair? A gente que consegue ver a trajetória das pessoas, né, o neurodesenvolvimento das pessoas, é bem legal o cara ganhar um nível de seriedade desse, né? Picareta, ansioso, superou o transtorno de ansiedade dele para fazer isso, né, Jair? Mais ou menos, né? Mas tá convivendo. Não, é lindo, esse raciocínio de neurodesenvolvimento, ele começa quando as pessoas olham para trás do início da doença, tá certo? A gente que é psiquiatra tem a doença, a gente vai em frente, né? Os cardios não fazem cardiologia mais a partir do infarto, né? Eles olham para trás. A gente começou a fazer isso e por um bom tempo isso era sonho, né? Isso era uma ideia etérea, o que é isso? O cérebro é muito complexo, será que a gente vai conseguir fazer essas coisas e tal? E a beleza da gente ver o que estava acontecendo no exterior e conseguir fazer aqui no Brasil também de forma original, né? Essa corte é um dos maiores assets da psiquiatria nacional, né? E é uma das grandes cortes do mundo, né? E o Pedro fez essa corte, né? O Giovanni e o Pedro, e todos nós de alguma forma, né, Jair, mas eles dois carregaram e carregam nas costas essa história. Então, na verdade, a gente tem que agradecer por poder estar junto desses caras nesse momento, vendo isso aí acontecer. E o difícil, né, Jair, o difícil é fazer síntese de dados desse tipo.
Eu fico discutindo com ele, eu falei, eu quero ver o que esse cara vai apresentar, porque essa porra desses gráficos que vão para cima, para baixo, quando ele perguntou, vocês estão entendendo? Eu ia gritar, não dá para entender porra nenhuma e tal. E ele falou exatamente isso, também não entendo. Mas aí ele vai dando sentido para a gente, né, que é trajetória, né? Há muito tempo a gente tem discussões quase que filosóficas sobre isso, né? Como que você faz diagnóstico na epipsiquiatria, né? Porque o gap entre a psiquiatria da infância e adolescência, da infância e a psiquiatria do adulto, ele é enorme, né? O que se chama de psiquiatria é o do jovem, é de muita trajetória. Isso que o Pedro traz, da gente parar de cristalizar diagnóstico, e é engraçado, né? Porque tem a ver também com esse caminho que eu faço da esperança, né? Porque as coisas não se cristalizam, e mesmo em doenças mais graves, né? A cristalização do diagnóstico, ela confere identidade pra gente, segurança. Esse cara é bipolar, vai ser bipolar o resto da vida, e eu sou médico de bipolar e tal. Quando você perde esse tipo de coisa, assusta um pouco. E por isso a gente tem que ir ganhando maturidade, né? Entendendo mais, entendendo o que é imponderável, né? Porque o cara que tem um infarto, ele vai ter ali um infarto, convivendo de um jeito ou de outro, você sabe o que mais ou menos pode acontecer, tem um infarto, pode ter uma embolia, sei lá o quê. Aqui você tem que ter uma amplitude e lidar com a incerteza. Na clínica, uma das coisas mais difíceis é que as pessoas têm dificuldade de entender que a incerteza faz parte do nosso trabalho, porque todo mundo tem que se apresentar seguro para os pacientes, tá certo? Ou para a família e tal, não vai acontecer isso ou aquilo, 30% e tal. Na verdade, lidar com a incerteza é absolutamente chave. E esses insights que o Pedro traz aqui não são insights simplesmente para você ver como é que o mundo é chique, que a gente vai ver tamanho de cerebelo. Esse era outro sonho que a gente tinha, né? E aí agora virou um sonho de gente grande, porque a nossa corte permite ver, né, o crescimento, desenvolvimento do hipocampo, do cerebelo e tal. Não é simplesmente isso, é na clínica você olhar e falar, olha, o que dá para entender aqui é isso, o que está sendo tratado é isso, mas você tem caminhos. E se você consegue fazer isso com maturidade, você ajuda as pessoas a pensarem, né, os pais e os pacientes. Então, mas para isso você vai tendo que ter uma maturidade que sai do manual, né? Ela tem uma experiência clínica, ela entende o manual, tem que entender, né? Não adianta você querer dizer que não, isso aqui é tudo bullshit, eu não vou entender. Não, tem que entender pra caralho daquele manual, saber como aquele negócio foi feito, que tem muita gente séria que estabeleceu aqueles critérios diagnósticos, e a partir disso pensar, né? Porque uma coisa não prescinde, não acredito, não tem que acreditar. Isso é ciência. Ciência tem limitação, tá certo? Se você acreditar em diagnóstico ou não é uma questão de crença religiosa, aí realmente não é uma discussão científica, né? Mas quando você entende aquilo, você sabe o tamanho e a importância, o impacto daquilo na vida das pessoas. E você ter crítica sobre isso evoluir o conceito. Então eu só posso agradecer o Pedro. Eu tinha uma reunião aqui, eu cancelei, porque eu comecei a assistir a aula, falei, quer saber? Dane-se a reunião, vamos ver o Pedrão falando. Obrigado, Pedro. Eu realmente complementando, né, o que o Rodrigo está falando, essa capacidade de síntese do Pedro, de realmente aprender o momento atual que vive a psiquiatria, e essa oportunidade, né, de compartilhar os dados do Brasil, né, os dados desse estudo de coorte, né, que ele tem participado muito, e estarmos na frente do conhecimento e das reflexões que todos esses resultados estão trazendo, né, à nossa prática clínica, realmente motivo de muito orgulho. E parabéns, Pedro, porque a capacidade de síntese, a capacidade didática, né, de, desde o início, colocar os problemas, colocar as perguntas e, através dos resultados atuais de pesquisas de muito bom nível e as pesquisas que os nossos grupos no Brasil estão realizando, né, de podermos refletir sobre o futuro e a imprevisibilidade e aí o papel da ciência mesmo, né, no desenvolvimento do campo. Eu acho que tem uma responsabilidade só, Jair, de falar que é justamente isso que o Rodrigo comentou, assim. Tem que entender muito da SM para poder criticar o DSM, assim. Então, eu acho que
principalmente gente que tem esse trabalho aí de estar junto com aquelas pessoas que estão entrando em contato, né, os alunos da graduação, os residentes, com a primeira lógica do diagnóstico, ela é ótima, e tem que entender muito, muito dela para poder fazer críticas. Essa é a minha perspectiva também. Eu acho que essa lógica, inclusive, é muito possível que a gente não consiga mudar completamente na nossa vida, por exemplo, né? Não acho que a neurociência vai conseguir informar diagnóstico, nós vamos estar aí com todas essas coisas, então não tenho dúvidas, assim, para poder fazer crítica, tem que entender muito de diagnóstico e ele vai te servir boa parte das vezes. Vamos lá, pessoal, estamos abertos à discussão. Não estou vendo nenhuma mão levantada. Salvador? Sim. Essas informações, essas observações, essas novidades que são muito perturbadoras para todos nós, né? Vem tirar o nosso chão, o nosso conhecimento tradicional que nós fomos formados e considerávamos a joia da coroa. De repente, nós nos deparamos com a fragilidade deles. Então, é difícil e doloroso, porém, isso revela um grande progresso na nossa área. É um grande progresso perceber que nós estávamos errados, porque isso nos possibilita a tal mudança de paradigma, né? Nós vamos, no momento, as coisas ainda não estão podendo ser bem sintetizadas, mas é assim mesmo. Primeiro, elas são dessintetizadas, porque a síntese anterior estava errada, era prematura, ou era simplista, ou correspondia ao nosso nível de desenvolvimento na ocasião. O próprio crescimento do nosso pensamento, da ciência, é que possibilitou perceber a fragilidade e a precariedade da síntese anterior. E agora nós estamos caminhando para uma outra síntese, que ainda não se formou, ainda não temos um chão sólido. Mas é importante essa coragem que estamos tendo de fazer a transição, de abandonar, de poder nos desapegar do antigo paradigma para podermos ter a coragem de avançar no novo, que vai durar mais um tempo. Esperamos que possibilite um grande avanço na nossa área. Certamente vai acontecer. Eu acho que um efeito colateral é que a gente percebe quanta coisa errada nós fizemos antes, quanta iatrogenia foi feita por nós mesmos. Mas isso é inevitável. Quando a gente avança, a gente percebe o quanto a gente estava fazendo errado antes. É um elemento doloroso e difícil, porém necessário para a gente poder ir adiante. Os grandes movimentos da ciência, eles ocorrem quando você rompe com um paradigma, né? E talvez nós estejamos vivendo esse momento na psiquiatria, né? Os diagnósticos hoje, aquilo que o Thomas Insel falou há 10 anos atrás, eles podem ser um empecilho ao desenvolvimento da psiquiatria, né? Agora, você precisa acumular dados para que realmente possa apontar para um novo paradigma. O ARDOC é uma promessa, né? Mas ainda nós estamos... Promessa não entregue, né? Eu acho que é importante... uma promessa não entregue. Só para já ir complementando um pouco nisso, assim, eu queria muito escutar esse contraponto, mas vou começar fazendo. O contraponto para isso é o seguinte: na prática, as nossas decisões são categoriais. Não são dimensionais. Eu trato ou não trato? Eu dou psicoterapia ou dou remédio? Eu dou remédio A, remédio B, né? Quer dizer, e não comunicar, por exemplo, eu acho que tem um dano em si, por exemplo, quando você não dá um diagnóstico também, né? Digamos assim, é um sistema precário de comunicação, mas é um sistema que vale para muita coisa. Aliás, uma pessoa que a gente mostrou falou assim: cara, demorou tanto para as pessoas entenderem que era depressão, agora você vai querer desconstruir isso. Tem certeza que vale a pena, né? Então, esse é o contraponto, assim, né? No limite é bonito, tal, mas as nossas decisões são bastante dicotômicas às vezes, né?
Mas o comentário, assim, também não é tão complexo. Na medicina também é assim. Essa história que diabetes é 120, glicemia de jejum de 120, 110, 100, 98, isso é arbitrário. Isso é arbitrário, zero arbitrário, né? É arbitrado baseado em pesquisas que dizem que se você tem 102, você tá num ponto da curva em que você tem maior risco. Mas se o cara gordinho na tua frente, se o cara é magrinho, se ele come isso, se ele come aquilo, se a genética dele é aquela outra, você não tem ideia do ponto na curva o quanto varia. Então, ela é uma dimensão, ela é uma decisão, vou dar hipoglicemia oral ou não, ela é categorial baseado num número dimensional. Não tem nada de diferente da medicina, só a complexidade. Né? A diferença é a complexidade. E se é complexo, não significa que você vai abstrair da métrica, né? Só tem que ter humildade para saber que a métrica é complexa. Mas acho que câncer andou muito nisso, né? Pensando nessa lógica dos estágios, né? Quantas lesões eram e não são mais câncer, por exemplo, né? E por outro lado, quantas lesões não eram, né? E que agora a gente entendeu. Então, essa lógica do estadiamento. E aí eu estava discutindo com outro colega dessa mesma área, assim, enfim. Não tenho dúvida, eles têm bastante dificuldade e mesas acaloradas em congresso para fazer uma transição de um câncer de 3A para 3B, ou uma classificação. E qual que é a solução, por exemplo, do BIHADS agora? 4A, 4B, 4C, né? É isso, assim, né? Também não é um trabalho simples para eles transformarem em dimensionais decisões dicotômicas e vice-versa, né? Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando aqui no tempo, né, da nossa reunião clínica. Eu realmente gostaria de dizer que é com muita emoção que nós assistimos a uma aula do Pedro, pela capacidade de síntese, capacidade didática, a provocação, né, que é muito importante, né, para que o conhecimento realmente possa avançar. Então, Pedro, parabéns pela apresentação, muito obrigado pela disponibilidade de transmitir e compartilhar todos esses conhecimentos que você tem adquirido e que tem ajudado o nosso grupo e até o nosso país a se posicionar hoje de uma forma muito importante na psiquiatria internacional. Pedrão, parabéns. Não é por acaso que ele foi para a Academia Nacional de Medicina tão cedo, né? Legal, Pedro. Palavras, últimas palavras. Não, só agradecer. Muito obrigado aí pelas palavras e recepção de vocês. Estamos por aqui. Pessoal, boa semana a todos. Semana que vem estamos de volta, tá bom? E tem aqui o canal do YouTube que depois essa aula vai ser depositada. Um abraço a todos, boa semana. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Parabéns, Pedro. Muito bom. Tchau, tchau.